As melhores paradinhas de qualidade é na Red Shark. Utilizando o cupom clássico, você ganha descontos exclusivos e o link está aqui na descrição. Messi, hoje eu quero convidar você e o Júlio para nós conversarmos um pouco sobre os grandes exponenciais que estão vindo do fisiculturismo brasileiro. Eu quero dividir um pouco sobre o que vocês acham. E assim, a ideia aqui não é só cobrir de elogios. A ideia também é trazer uma visão crítica da onde esse atleta precisa melhorar para que ele consiga realmente chegar competitivo nos palcos do Mr. Olímpia. E eu vou começar por uma pessoa que eu tenho muita estima, é uma pessoa muito especial para mim, muito dedicado, muito esforçado, mas que ainda tem uma jornada muito longa para cumprir, que é o Gnomo. Você vem acompanhando aí as preparações do Gnomo, mestre? Sim. E ele vem evoluindo muito. O Gnomo tem 22 anos de idade. Mauricião, coloca para mim, por favor, para nós e para a turma, um pouco do Gnomo aí na sua atualização. Ele atualiza bem o feed dele? Tenho certeza aí que tem. O Gnomo que veio da participação do Arnold Classic Brasil. Ele fez uma preparação muito longa. Para você ter uma ideia, mestre, o Gnomo é uma pessoa que frequenta a minha casa, né? E eu tenho uma casa na praia, na cidade onde o Gnomo mora, que é Guarujá. No final do ano, eu passei uma parte ali do final do ano em casa, e ele, quando eu vou pra lá, ele vai pra minha casa. Fica lá comigo, com o meu filho, ele é muito amigo do Gui. Eles são irmãos, assim. E aí ele ficou lá, e olha que interessante, eu já disse isso no podcast, mas eu vou aqui te contar. Era dezembro. Nós estávamos no Réveillon. E ele estava em casa. E aí eu falei pra ele chegou e falou assim pra moça que trabalha lá em casa: tem frango? Aí eu falei assim: filho, hoje é Réveillon, você não vai comer? Aí ele: não, pai, eu tô em preparação já. Eu vou comer arroz, frango e vegetais. Falei: tá bom, eu não discuto, eu acho isso lindo. Falei: tá bom. Pedi pra moça preparar o frango dele. Nós estamos falando do dia 1º de janeiro. Ele não quis sair da dieta e ele ia competir, sabe quando? Dia 21 de abril. Essa é a mentalidade desse garoto. Então, um menino de 22 anos de idade, que tem esse nível de mindset, esse nível de maturidade, diz muito o atleta que ele é já. Sim. E imagina o atleta que ele vai se tornar. Mas o Gnomo ainda tem uma estrada a cumprir. Sim. Ele tem uma estrada a cumprir. Eu acho que o que mais beneficia o Gnomo é a estrutura dele. Ele tem uma estrutura muito boa, uma cintura mais fina, mas principalmente uma estrutura muito larga na largura pélvica. Qual é a vantagem que você vê, mestre? Qual a vantagem que você vê, Júlio, do físico do Gnomo no que diz respeito à categoria dele, né? Que é um futuro 212, ele tem 1,66 m. Sim, eu acho que na Arnold até ele subia até 80, ele já estava... Subiu até 80. Até 80. Então ele se sacrificou, com certeza, para conseguir. Eu me vejo muito com Gnomo. Quando eu era amador, né, na AFPB, eu fui campeão mundial até 80 quilos. Verdade, porque você seria um 212, né, mestre? Sim. Então eu também... Eu comecei a competir na leve com 70, depois eu subi para 80, tá? Mas já para entrar na categoria médica, 80 quilos, estava um sacrifício. Eu sinto ele também tinha o mesmo problema, tá? Então, ele subiu depois, né? No último campeonato ele subiu até 90, eu acho, né? Porque ele... Esse agora ele subiu até 90. Ele subiu com, 90. acho que 84 quilos, né? Isso, 84. Exato. Então, ele tem ainda um trabalho para aumentar. Eu, por exemplo, quando eu fui no Mundial, eu ganhei com 80 quilos. Um ano depois, eu fui para a Olímpia com 88 quilos. Ô, louco! Tá? Então, eu acho que esse... Imagina o quanto você sofreu para bater 80. Exatamente. Eu estava mais ou menos com 84, 85, onde ele competiu na última vez. Eu estava também já pronto. Então, eu tirei 5 quilos, tá? Então, me sacrifiquei. É onde não tinha. Então, ele tem o mesmo caminho na frente dele. Ele vai ganhar mais 2, 3 quilos, vai ficar... Perfeito. 2, mas ele vai precisar ficar até 90 quilos. Não dá para baixar mais agora, né? Não. Eu acho que o Arnold Classic foi a última competição que ele realizou até 80. Sim. Porque senão ele não evolui, né, mestre? Não vai. Vai sempre na mesma... Você vai 5 passos para frente,
em 6 para trás, né? Eu lembro da época da IFPB, né? Quantos nossa, atletas bons que passaram a vida inteira na mesma categoria segurando de medo categoria, de evoluir. com medo de trocar, porque iria perder o título. O Marcos Len, por exemplo, baita atleta, Marcos Len. Eu acho que o Marcos Len deve ser um dos atletas ainda em atividade que mais tem títulos. Sim. A vida inteira dele foi de bantam, no máximo ele subiu para 70. No máximo 70 quando não tinha 60. Ele ia na de 70. Cara, Gnomo... Então, o trabalho do Gnome vai ser isso. Ele vai fazer agora até Olímpia, Tem ele no Amador, Arnold, Maurício? ele vai conseguir fazer um mini off, né? Dá para fazer, tranquilo. Ele vai subir. E assim, com o tempo, a maturidade dele muscular, olha isso. A largura do ombro dele é muito bom. boa, né? As pernas, ele pode aumentar mais as pernas ainda, tá? É verdade. Porque perna não tem limite. Essa Ninguém foto vai é boa falar, pra ó, analisar. sua perna são muito grande. Ninguém. Perna Ninguém. e costa, não. Essa Perna, fo- costa e peito. Deixa essa foto um pouco, Maurício. Até mete perna dele. Mete perna para ele assusta. Quando ele sobe lá, vai falar, putz, que é isso? É um Tom Platz. Sabe? verdade. Exato. Estruturalmente falando, o Gnomo, ele é baixo. Ele tem acho que 1,63? Não, ele tem 1,66. 1,66. 1,66. A idade Mas excelente, a altura excelente para 2,12. Imagina, Exato. 2,2. ele é de estatura baixa. Porém, ele é longilíneo. Isso que deixa o físico dele bonito. Ele não é atarracado, né? Então ele tem o tronco curto e os braços e as pernas mais compridos. Sim. Linha abdominal muito profunda e músculos arredondados, uma cintura escapular muito larga. Essa é a maior vantagem dele, na minha opinião. Essas são as características que fazem com que o Gnomo tenha uma expressão dentro da categoria onde ele enfrenta atletas que às vezes têm mais tamanho do que ele, mas não consegue mostrar na pose uma silhueta tão agradável e arredondada quanto a do Gnomo. Então isso é uma vantagem estrutural. Aumenta a Exato. panturrilha, precisa proporcional do braço dele, tá? Ele é um cara que eu não vejo assim com pontos falhos. Eu falaria, ó, Gnomo, é o seguinte, você precisa aumentar tudo. Proporcionalmente falando, né? Tudo. Você precisa mais perna, mais panturrilha, mais peito. Não tem um músculo assim deficiente que você olha e fala, cara, esse daqui tá para trás, necessita de mais trabalho. Não, o Gnomo ele é muito proporcional. Abdômen bonito, sabe? Tá simétrico, não tem esse Agora eu dois acho que aqui, três aqui. eu acho que o trabalho do Gnomo consiste em conseguir ficar com 90 quilos na condição que ele chega em 80. Vai demorar pouquinho, né? Vai demorar um pouquinho, mas Sim. esse é o próximo passo Exato. do Gnomo. Acertar a condição, chegar extremamente condicionado, próximo ou com 90 quilos. Mas você acha que ele vai conseguir esse ano ainda? Ou Não. eu faria também, eu faria um off, descansa esse ano, e no ano que vem monstro. É a minha proposta para ele. Assim, a gente sempre dá liberdade, mestre, para o atleta decidir. Mas antes de ele decidir, nós dizemos o que a gente acha legal. Qual o caminho melhor para ele? Então, o Edu Correia, que é o treinador dele, o Júlio, eu, que sou o responsável pelo time de atleta e que ele tem uma confiança muito grande em mim, porque ele sabe da preocupação que eu tenho com a carreira dele. Então, nós damos a opinião. Ó, nossa opinião é essa, mas você decide. E ele costuma ouvir muito, principalmente o Edu. Ele ouve muito a mim e o Edu, muito. E então, eu acho que esse ano o Gnomo não compete mais. Já deu, né? Perfeito. Já deu. Ele já fez muito bonito esse ano. Já cumpriu o papel dele. Faz um off, mais um off meio limpo, tá? Sim. Não vai subir para 110, 115 quilos. Esse Perder já a linha, né? Senão, Perdeu o não- que ele tem de mais valioso que a linha. Olha que bonito. E eu gosto do jeito que ele posa. Um menino de 22 anos que posa de forma segura. Ó, se a gente fizer um cálculo, vamos pegar mais o próximo ano aí, que ele entre em 2 competições. Se ele entrou com 84, vamos supor que ele consiga chegar 86 um pouco mais condicionado do que essa forma, e a outra competição com o rebote dessa primeira já próximo ao 90, condicionado da mesma forma. Seria isso, a melhor jogada pro Gnomo. Olha essa foto. Ó, Tá. Não, eu não tô vendo nenhum 22 anos, gente. ponto. Nossa, tá para trabalhar em equilibrado. cima dele. Bonito, né, mestre? ó que estética. Bonito. Bom, Gnomo.
Outro atleta. Tem uma foto de costas dele, Maurício? Posta pouco de costas. Ela já estava baixo, né? 80 quilos. Não é a categoria dele, mas... Posterior de coxa dele melhorou muito. Glúteo, posterior de coxa, que eram 2 pontos que ele tinha muita dificuldade. Ele tem uma resposta muito boa a treino. Como melhorou? Olha como as costas dele melhorou, que era um ponto muito falho no físico dele. Olha como melhorou. Sim. 22 anos, mestre. Sim. Tem tudo, cara. Olha que bonito. Ombro posterior, muito bom. Mauricião, coloca pra mim, por favor, na tela, Tenente Breno. Opa. Atleta do nosso querido Johan. E que também... Cara, você sabe o que mais me impressiona no Breno? A velocidade de evolução dele, mestre. 2 pontos em específico. Pernas, que eu acho que evoluiu demais. As pernas dele, que evoluíram muito. E profundidade de corte. Como os cortes entraram muito bem. Achei uma densidade muito grande. E eu acho que o Breno, eu acho que a maior vantagem que o Breno tem é essa mentalidade militar dele. Aquela coisa de resistir. Olha que legal, ó. Olha lá, ó. O Breno, as pernas dele ele melhoraram, competiu, eu acho que só 1 ou 2 vezes antes eu conheci ele. Lá eu acho que ele estava na Men's Physique, né? Sim. Acho que nem da NPC ele era. Não. Eu acho que era da SPFF. Isso. Então, quando eles me apresentaram o Breno para trabalhar com ele, foi 4 meses atrás, tá? Eu peguei um Men's Physique bonito, tá? Sim, shape bonito. Mas falei, tá, vamos tentar. Mas ele me surpreendeu nos primeiros treinos. Porque, normalmente, um atleta, quem já sabe treinar, acostumar no meu tipo de treino não é fácil. Você sabe isso. A maioria corre, mestre. Faz o primeiro treino e corre. Já teve uns de sair correndo, falar que foi no banheiro, pegar o Uber e ir embora. Só atleta mesmo gosta. Em treino não. Treino ele não reclamava, tá? Então eu fazia, vai, até eu te aviso, você vai parar, tá? E ele fazia. Eu vi, ele estava sofrendo, mas ele não reclamava. Algumas vezes, uma vez no treino de perna, ele sumiu, ele estava deitado no vestiário, tá? Ele sumiu depois do treino. Eu falei, nossa, ele não vai sair nunca. Olhei, ele estava deitado lá. Ou seja, ele estava passando mal, mas só depois do treino. Depois, E não quietinho, falava. E quietinho, isso é muito legal. Ele entrava no treino, terminava o treino sem reclamar. Só depois ele estava deitado no vestiário lá, no banheiro. Depois ele saiu, tinha um degrauzinho, ele não conseguia, ele caiu no degrau ainda. Caramba. Ficou no chão. Mas acabado, mas não reclamava. Não chamava reclamava. ninguém, não reclamava. Essa é a mentalidade militar. Então, esses 4 meses, eu consegui passar o meu treino, que eu passo normalmente para um avançado, né? Em pouco tempo. Então, a evolução dele foi absurdo. A evolução dele foi muito grande, mestre. Mas tem muito trabalho ainda. Tem. Muito. Bastante Os braços dele são muito compridos. Ele tem uma estrutura grande, falta ainda preenchimento. Isso, ele Só que tem ele tem uma altura excelente 1,85. pra classe. Ele entrou com 84, acho que 84 quilos, né? 84. Olha ele na mesa. Ele tem 100, ele pode entrar com 104. Ele tem 1,85m? 1,85, 104 quilos. Tá? No Pro? Não, na amador ainda, né? Amador. No Amador? Acho que sim. Até acima de... entre 1,83,5 e 1,85 é 104. 104, No Pro. Não. Acima de 1,85 é 109, que é o peso do Isso, Cebu. então ele tem 1,85 e ele pode dar 104 quilos. Tá? Ele estava com 104. Tá. Mas
ele precisa pegar logo pro para conseguir colocar mais peso em cima dele. Que em 104 ele Porque já... com o peso, no Pro ele pode pesar mais, né? Pode e pesar aí... mais, tá? Então, por isso... Aí estica um pouquinho, ele vai para 109, né? Então aqui já vai ser outro, porque olha, ele tá seco, ele tem um condicionamento muito bom. Tem. O que ele falta aqui? Volume no peito, tá? E o peito dele é longo, né? Sim, Onde vai o peito dele? principalmente superior, tá? Ele tem um peito, até antes do campeonato, o peito dele me lembrava muito do Arnold, mas ele perdeu na dieta. Entendi. Tá? Ele não conseguia segurar. Ele teve que sacrificar para bater o peso. Exato. Assim, o Breno, na minha opinião, ele precisa evoluir grupos musculares que são novos para ele. Porque ele não treinava. Então, e hoje ele treina forte. Que é o quê? Quadríceps, que evoluiu absurdamente. Ele vai mais. Eu conheci as pernas dele que você pegou, mestre. Eu conheci. Assim, as pernas dele era metade dessas pernas. É, o em melhor 4 agrupamento meses dele, é você. o que mais se destaca. Sim. Em 4 meses você e o Breno fizeram uma evolução incrível de quadríceps. Agora eu queria pra você evoluir. Posterior de coxa e glúteo. Exato. Porque a coxa lateral dele, não peitoral, falta muito. Posterior de coxa e glúteo. E o glúteo dele é mais uma questão de densidade, porque ele tem volume. É uma questão de densidade. Eu acho que... E a linha de cintura. Ele largo. Ele tem uma linha de cintura um pouco larga para a categoria. Mas, o kickboxing nas classes que eles fazem? Eles usam esses cintos, né? Fazem vácuo. Você acha que ele fazia? Não fazia parte da cultura dele. Não. Faz. Então, aqui vamos trabalhar. Ele tem 1 ano e meio de atleta. Ele tem 1 ano e meio. E na tua mão ele tá há 4 meses. Sim. Uma coisa que eu acho lindo no Breno. Gratidão. Porra, ele tem uma gratidão, cara, pelo Breno. Não, o tempo todo. O Isso é Júlio, virtude, que é né? treinador a vida inteira, Sim. sabe o que é receber a ingratidão. Então, ele posta o tempo todo o quanto ele é grato a você, mestre, pelo que você faz por ele. Parabéns, Breno, por ser uma pessoa tão grata. Eu mandei mensagem para ele. Que legal. Mandei mensagem dizendo parabéns e dizendo que ele motiva e inspira muitos jovens através do trabalho dele. E eu falei para ele, olha, ele é um menino de um caráter diferenciado. Então, eu torço muito por ele. Não só pelo fato de ele motivar pessoas, mas pelo caráter dele. Ele é um caráter, esse menino é... Ele é uma pessoa, ele tem um sonho, tá? Ele vai atrás desse sonho. Tem muita gente que vai falar, não, você não tem genética, esse não vai estar. Mas ele falou, eu tenho esse sonho, eu vou atrás. Porque se eu não vou tentar, como eu vou saber eu vou conseguir? Entendeu? Então, esse é também minha mentalidade. Se você tem um sonho, tá? Vai atrás, tenta. Se você não tenta, gente, você vai no final, você vai falar, putz, tá vendo? Por que não tentei? Ou se você conseguir, falei, graças a Deus eu tentei. Você vai cair várias vezes. Né? Mas se você conseguir chegar até o final, e você jovem ainda, tá? Vai, tenta. Você tem um sonho que é ser fisiculturista? Vai. Moleque, vai. Precisa de uma oportunidade. Você não precisa de oportunidade, precisa de cara. Mostra que você tem potencial. Mas eu não sei. Como você não vai saber? Você não vai tentar? Tenta. Maurício, gol de Vito. Não te vi mais treinando no gol de Vito, mestre. Eu não estou treinando mais com ele. Tá. Eu vi ele sendo treinado por outra pessoa. Sim. A última atualização dele é essa daqui, ó. Há uma semana atrás. Tá. Quantos anos ele tem? Acho que é 25. Né? 25, também acho. Eu acho que são 25 anos. O que eu vou falar do... Muita gente achava que ele ia competir no Arnold Classic Brasil, né? Sim. Ele tinha algum plano de competir no Arnold Classic Brasil ou nunca foi o plano dele isso? Não foi. Esse também foi um motivo porque ele sai da
do patrocínio dele anterior. Ah, é? Porque eles queriam, ele vai, até ele, eu estava com ele ainda nessa época. Ele falou, olha, eles me obrigaram a competir, mas tá muito pouco tempo para mim. Se eu não vou competir, eles vão provavelmente cancelar o contrato. Falei, então, fala, você vai. Vai se preparando, vai se competir, no final você se machuca. Tá? Não, tá, mas ele foi muito reto mesmo, e falou ele não vai, então esse também foi o motivo, né, porque ele mudou o patrocínio, tá? Entendi. O antigo patrocinador dele precisava dele no Arnold Classic Brasil e ele não se via pronto pro Arnold Classic Brasil e falou, não vou. Eu não vou queimar o filme dele, né? Entendi. Mas o que eu queria? Eu queria ver ele uma vez entrar um campeonato pronto. Condicionado. Porque ele não entrou até aqui no Brasil. Levanta para mim, por favor, ele no Muscle Contest, Mauricião, por favor. Fitpira no ano passado, né? Não, Muscle Contest. Fitpira foi o Edu Corrêa. E a Open profissional. Então, eu também. Eu queria ver. Porque ele tem uma linha incrível, ele tem uma muscularidade incrível. E se colocar um condicionamento... Sim. Enquanto ele estava na AFPB, enquanto ele competia no amador ainda, nossa, eu vi ele consegue entrar condicionado. Ah lá. Aqui para mim é nada demais. Me desculpa. Tá? Bom, voluminoso, mas... Você acha que ele vai na Olímpia? Assim, não. Se ele compete no Mr. Olympia assim? Não. Não. Por mais que ele tenha uma linha incrível, esse condicionamento no Mr. Olympia... Precisa melhorar muito. Nem longe. Não, nem longe. Sim. Cara, mas ele tem muito músculo, né? Meu Não, Deus ele do tem um céu. potencial. Olha as pernas desse homem, velho. Forte, um atleta forte pra É muito caramba. forte, né? Muito forte. Você viu que ele fez um leg press? Volta lá no Instagram dele, Mauricião, por favor. Isso aí foi uma briguinha que ele teve aí, né? Isso aí foi o seguinte, eu vou explicar a história. Volta lá no Brasil Bodybuilding News, Mauricião. Olha isso. Instagram do Brasil Bodybuilding News. Tudo começou o seguinte. O Léo Stronda fez um desafio com 2 atletas. Um é o Big Jeff, lá do Rio de Janeiro. E o outro eu não sei quem é. Chama Iago. Iago. Falam que é muito forte, né? É um strongman, né? É um strongman. Desce lá, por favor, Maurício. Vai descendo que o Maurício vai achar. Enquanto o Maurício vai procurando aí, aconteceu isso. O Big Jeff, eu não sei do Iago, eu não vi, mas do Big Jeff, quando ele foi fazer, eu acho que ele colocou 700 e lá vai pedrada de peso pra caramba, lá na academia Radar. O leg press de lá é muito rústico, né? Um leg press muito difícil para você trabalhar. Pesado pra caramba. Rolamento diferente. O que o Big Jeff fez? O Big Jeff apoiou os braços no joelho e foi ajudando ali com o joelho num movimento mais curto. E... Achou aí, Maurício? Acho que Mas mais você já pra passou, cima, hein? Maurício, já Você passou. passou. Acho que não tá aqui Passou bem. no Brasil. Vou ver se tá no Old School Maromba News. Old school. Pode ver no Old School, certeza. E aí, eu tenho quase certeza que eu tinha visto no Brasil Bodybuilding News, mas... E aí o que acontece? Ele ajudou ali com uma perna, Com o braço. com os braços. De fato, não ficou um movimento legal, assim, de fato, vai lá no Old School, Maurício. Não ficou um movimento bonito, porque ficou um movimento com muito apoio de braço, né? E um movimento curto. E eu acho que o Godvito, ele não... Ele falou que ele nunca tinha visto isso. Ele falou assim, ó, só no Brasil a gente vê um exercício para perna sendo usado no braço. Ele virou e falou isso. Tá. E aí... Por isso ele fez esse não, brincadeira. volta para baixo, Mauricião. Esse é o Ítalo contra ele. Volta um pouquinho. Desce mais, ali, ó. Ali, ó. Não, volta mais uma. Pode voltar, volta. Desce mais um pouco. Vai ter o do Big Jeff um pouco mais abaixo. Aí, ó. Agora Vira pro lado. Ah, tá. Vira pro lado, olha lá, olha lá. Ó. Faixa, Travou, colocou faixa aí. and... O que você acha? Não, Movimento Deus me bem- livre, né? Esse nem ruim. curtinho, mesmo se você coloca... E eu acho que ele fez uns 4, 5 movimentos. Assim, não ficou legal. Assim. Não é o que um atleta não me profissional impressiona faz. nem um Não. pouco. Né?
Mas nem vale a pena colocar todo esse peso, é muito mais trabalho colocar esse peso. De verdade, eu nem acho que o Big Jeff treina assim, porque eu conheço o Jeff, ele treina muito bem, Júlio. Treina pesado. Treina pesado e treina bem. Então, eu acho que a proposta ali era fazer um desafio, e aí não é a proposta de fazer um treino. Não. Eu, particularmente, não curto esse tipo de desafio, porque motiva o entrante a entender que o movimento é esse, tem que colocar o braço, tem que fazer curtinho e socar muito peso. Válido. Eu não acho, eu não curto. Foi mas... outro rapaz acabou que fez até melhor. Ó. Volta lá, Maurício, bota mais uma. Aí, ó. Foi melhor. Mas também é curtinho, Deus me livre. Assim... Não é o tipo de trabalho que eu gosto de fazer nas minhas redes, mas respeito ali. Cada um no seu quadrado. É uma brincadeira. Eu só acho que para filmagem. Essa é uma coisa, gente, vocês não podem esquecer. É para filmagem. Sim, mas aí a molecada quer fazer igual, entendeu? Essa é a minha preocupação. É isso que é o problema. As pessoas acabam levando isso para a vida deles. Bom, de qualquer forma, ele fez isso. Agora, volta lá na postagem, vai lá no Godvito, Maurício. Tá aqui o comentário dele. O que ele já comentou aí? Somente no Brasil eu vi um fisiculturista se ajudar com as mãos para fazer exercício para as pernas. Ele já respondeu. Agora clica aí no Godvito. Não, clica lá, Maurício. É esse aqui. Então, clica ali, ó. Desce. Desce. Peraí. O Godvito aqui tá lá embaixo já. É isso aí. Clica aí. O que ele escreveu lá na postagem dele, Maurício? Prestando meus respeitos e abraços. Big Jeff e Iago, marcou os dois. E marcou os dois atletas. E colocou quantidade de peso, que eu acho que uma quantidade de peso até acima ou igual do que os meninos fizeram. E ficou brincando com os braços ali, querendo dizer que estava muito leve, ó, muito fácil. Ó. Querendo dizer que estava super fácil para ele ali. Legal. Cara do Johan. E aí virou... Comigo eu não fazia isso. Brincadeira sadia. Não ia fazer. Não. Assim, o que eu entendo aí dessa polêmica aí da discussão deles? Eu entendi que o Godvito é contra isso, mas o Big Jeff também foi lá e explicou, não, mas o meu leg press é muito mais difícil, vem fazer aqui igual, tudo tal. Bom, acabou, essa foi a polêmica. Diante dessa polêmica, a gente vê o tamanho da força do Godvito. Sim, ele é muito forte. Cara, a gente tem quanto? 700 e quanto aí, Maurício? Ele escreve aí. Ele falou 740. 740 quilos. Ele não tá nem segurando na barra para manter o corpo dele. Ele já fez mais que isso com você? Normalmente, exatamente por causa disso, porque coloca tanto carga, o que eu uso? Eu uso normalmente o elástico junto, para dificultar. E também para não deixar ele, eu preciso carga. Então eu coloco elástico. Vai estar muito mais difícil e eu acho que pega muito mais do que é menos perigoso. E você explora mais amplitude, né? Sim. Você faz ele descer mais. Ele é muito forte. Mano. Muito. Eu já vi assim, já treinei do lado dele. Na extensora, por exemplo, existe uma extensora... com carga, você coloca... Eu não tinha mais onde eu colocava carga. Onde tinha peso mais. Tem três suportes. Eu colocava carga na extensora e ele fazia. Supino, colocava naquelas máquinas da Hammer 6 placas, 7 placas, 8 placas, assim. Muito forte, muito forte. Então, também foi um motivo também, porque chegou uma hora... Eu estava acabado. Desgastado. Muito. Então, falei, Mas ele gostava muito de treinar contigo. Sim, eu também gosto. Mas eu pensava mais em mim, tá? Do que... Você falava em russo com ele? Não. Nós usamos o tradutor. Mas ele é muito gente fina, mas eu quero ver ele... Ele tem um pouquinho de dificuldade na dieta. Tá? Eu conheço ele. Pão de alho. Quem falou que ele comeu pão de alho? Ele gosta de pão de alho. Ele parece, ele só queria comer um pão de alho. Fui no aniversário da minha mulher, ele estava convidado lá na minha casa. Tava ele, o Thiago Lintz, cada um com uma mulher. Tinha mais um casal e tinha churrasco, né?
Tava lá na preparação, ainda ele Ele comeu. tá na preparação? Ah, foi na sua casa a história do pão de alho? Foi na sua casa? Na sua casa? Então como é que foi essa história? Vai. Não, A versão do Não, da não, não, anfitrião. não, se você não quiser falar, não precisa Não, falar. eu posso falar. Ele falou, né? Então, Ele falou. ele tomava cerveja, né? Na preparação, só na cerveja. Comeu pão de alho e bastante amendoim. Deu aquela carbada de respeito. Haja pão de alho pra segurar um homem desse tamanho? Mas tudo bem, né? Sim. É uma vez. Mas eu tenho certeza absoluta, agora ele fechou com uma outra empresa. Sim. Eles vão dar todo o suporte para ele. Até tem agora um outro treinador Sim. forte junto com ele. Tem ainda também o Fernando Marques, né? Quem vai ajudar. Então, Tem o Fernando Marques no suporte. O Fernando Marques Sim. é referência em treino, hein? ele vai. Se ele aguenta a dieta até o final. E agora ele tá no Cris Aceto. Cris Aceto. Agora ele é Cris Aceto. Não, o time tá forte. O time tá tá forte. Sim, eu acho que o Godovito é um cara que, se ele trazer o condicionamento, ele com certeza tá no Olímpia e provavelmente no top 10. Olha, genética sobra. Sim. Porque ele tem estrutura, tem força, Sim, tem arredondamento muscular, tem. não tem pontos fracos, assim, falar, nossa, é muito pobre, não. não Ele tem acertar pontos o condicionamento. Se ele acertar o condicionamento... Você tem, ele vai- Maurício, Ele tem que você tem ciclar uma esse pão foto. de alho, entendeu, Julião? o pão Dá uma de alho- ciclada no pão Você de tem alho. uma foto dele Entendeu? como Pão de alho amador. baixo, pão de alho Exato. baixo. Tem que ser nos Alto. dias Rudimito. específicos. No carb Porque bump dele só. E dá ele pra usar sabe um pão de secar. alho, Dá pra senão usar um ele tá- pão de alho no carvão? Ah, vai ter que usar. Falar pra ele usar um pão de alho no carb bump. E ele Não cai- falei o Rude Boy, ele come pão. Ele falou Rude Boy também, mas Eu ele fala. comi muito pão na minha carreira, eu comi muito pão na dieta. Rude Eu Boy não até gosto. hoje. Antigamente tinha um pão aqui no Brasil, eu ia falar pão de alho de novo. Tinha um pão aqui no Brasil, Vicky Bold sem sal. A gente usava ele pra fazer carb up. Eu, particularmente, na minha época de old school, já fiz carb up com pão, não me fazia bem porque eu percebia que o glúten me estufava. Já tinha um problema com glúten. Eu não tenho problema com glúten, mas eu acho que o excesso de glúten estufa. Entende? Eu prefiro um carb up assim com batata, por É exemplo. um organismo mais refinado, né, Renatão? Mais refinado, né, cara? Não é refinado, gente. Ai, muito bom mesmo, muito bom. Tá falando agora do Men's Physique. O que vocês acharam da Ele nasceu em da 85. troca do Eric de Men's Physique para Classic? Troca de quem? Do O Eric Eric Wildberg. Milberg. Cara, eu acho que ele acertou em cheio. Não tenho dúvida. Sabe por quê? Porque todas as vezes que ele não é que ele não era um bom atleta men's physique, Mas ele é alto, e os números falam por si. Por exemplo, rapidamente na Classic ele já conquistou a sua vaga pro Mr. Olímpia. E na Men's ele batia quinto colocado, quarto colocado, sexto colocado. Teve campeonato de ele ficar no segundo confronto. Pô, ele com um ano de Classic e já tá com a vaga no Olímpia. Mas esse tem uma ver com a altura, né? Eu acho. Muito Como eu te alto. falei, a Classic precisa ser alto. Men's Physique não precisa, Estrutura, não né? pode ser O muito Eric alto. tem uma estrutura. Olha o Eric grande. aí na Não, olha. Eu sou muito fã dele. Ele é uma pessoa muito, muito querido. E gente fina, cara. Caralho. Gente fina, velho. Olha o bicho seco, velho. Seco feito deserto. Olha o glúteo dele. Fibrando inteiro. Isso é uma leque. Eu tô muito feliz. Ele E apaixonado pelo esporte, Ele Vinícius. foi primeiro lá na Pittsburgh, né? Onde ele pegou o segundo lugar. Depois ele foi outro campeonato onde ele ganhou, onde ele pegou vaga para a Olímpia. Mas ele perdeu lá em Pittsburgh contra... Me fala rapidinho quem tá na... Pittsburgh. Michael Dabu? Eu acho que é Tabu, isso. O feedback dos árbitros falaram que estava muito perto. Muito. Então, eu tenho certeza se ele iria para New York Pro, junto com ele de novo, onde ele ganhou. Olha o bicho tá seco. Não, ele está muito bem. O Eric, o que ele precisa é trazer um pouco mais de braço, né? Que é o grupamento ali que ele vai ter que trabalhar um pouco mais. Porque não o porque os braço braços dele são é ruins, comprido, né? É que é muito comprido. Comprido. O bicho, ele é grande, cara. Vou te falar que ele deve ter quase 1,90 m. Esse aí eu acho que ele pesa tranquilo 109.
Tem um pouquinho mais de braço e no duplo bíceps de costas, as E nas costas poses dele ficam- também precisa melhorar. Isso. Ele não está acostumado ainda a essa categoria, né? Não, esse aí você já mostrou, Márcio. Desce lá na Men's Physique, vamos ver ele como Men's. Lá embaixo. Só pra colocar aqui, 38 anos, André Ferguson. É de 85. É, falei que ele tinha mais de já quase 35. 40. Cara, ele tem Acho pelo que- menos tá aqui, aí de tem um- 9 a 10 anos a mais. Olha lá. Quando ele ganhou pro card aqui, ó. Quando ele foi parte muito antigo. Volta lá, Márcio. Queria colocar Pro ele debut, no... na verdade. Esse aqui foi pro debut dele. Volta lá um pouquinho aí, que tem, eu acho que alguma coisa dele Ó, na tem mesa. Banks ali também. Ele é muito alto para Men's Physique. Olha a Não altura adianta. dele. Libra tá aí também, ó. Não Luke adianta. Libra, o André Ferguson, o... Você não escolhe a categoria te escolhe. É porque como ele foi campeão, ele ganhou o Pro dele no Arnold Amador, eu acho que ele teve direito ao raio, entendeu? Eu acho que ali é o raio. ele é o Arnold Ohio 2020, ele ganhou pro em 2019. Então no ano seguinte ele tem direito a participar. Levou um susto ano passado, né? Rompeu o peito. Ele rompeu o peito e não ficou problema nenhum, né? Eu acho que foi um rompimento bem parcial, né? Sim. Mas Ou ele fez fez a cirurgia? cirurgia rapidinho. Ficou perfeito, hein? Ficou. Ficou muito bom. Olha lá. Vamos desconsiderar ele ali na classe, que tá muito melhor. Sim. Ele era um excelente Men's Physique. Mas... Sozinho no palco. Você sozinho, coloca do as lado, baixinhas. não dá. Os baixinhos muito mais Te truncados. engole, te engole, não tem. Como na Classic os altos engolem. Os baixinhos. Exato. Por isso que o Michael Dabu foi lá e comentou do Stefan, do francês. Quero ver você no palco, se o seu hype vai continuar. Porque a altura dele não ajuda. Não ajuda, é verdade. Exato. Não ajuda. Se ele pegar uns caras de 1,80 m pra cima... Daqui 10 anos ele tá com... Se É ele interessante, consegue né? aumentar 1 Hoje no quilo dia por você ano... fala 10 anos, atleta com 32, 35, é nada. Imagina, daqui 10 anos ele vai ter 33 anos. Vai agora Lá para na trás. nossa época. 90. Com 35, acabou. 35, 36. Pé na cova já. Você Já falava, está acabou. abandonando a acabou. carreira. Por quê? Porque o que nós fizemos era errado. Treinamos muito. O corpo não aguentava. É interessante. Essa é uma pergunta. Carência de boas máquinas, treinava em poli e halter, exercícios muitas vezes priorizando uma carga absurda, não tinha fisioterapia, não tinha liberação biofacial, não tinha trabalho preventivo. Então, esse por exemplo, eu levo muito ataques, né? Exatamente por causa disso, porque hoje meu tipo de treino é diferente, tá? Eu não treinava assim, gente, tá? Como passando hoje os treinos para treino, Pantera ou para você hoje, né? Eu não treinava assim, eu treinava mais pesado, tá? E as pessoas falam, mas Johan, você não treinava assim? Sim, é verdade, eu não treinava, eu treinava muito mais pesado, mas E fazer a mesma coisa. com 33, 35 anos acabou. Né? Começaram a vir lesões sérias. Exato. Hoje não. Hoje eu estou priorizando, a prioridade é saúde, tá? Longevidade dos atletas. Hoje, com 40 anos, você compete ainda. Tá vendo Mr. Tranquilamente. Olímpia. Então, Tranquilamente. ok, verdade. Eu treinava 6, 8 repetições, pesadíssimo. Eu lembro, eu rompi as costas com 70 quilos por luva. Nossa. Pega 70 quilos, faz por luva. Halter. Alter. Nossa. Então, hoje no dia, eu vejo esse fazer, nossa, eu arrepio. Eu falei, gente, vocês vão se machucar. Você treina muito pesado, tá? Então, por isso eu passo hoje. Isso não significa que não funciona, tá? Funciona sim. Treino pesado, Sim, claro. carga alto. Depende para quem é. Exato. Como você faz, né? Sim. Então, Existem atletas que, geneticamente falando, eles têm uma resposta de força muito grande. Geneticamente falando. Por exemplo, o ninja. Você já treinou ele? Eu tive a experiência. Eu tive a oportunidade de conversar
com uma das pessoas que eu mais admiro no meio esportivo, que é o André Doria. O André Doria é um dos maiores especialistas no mundo em Salve, André. powerlifting. Sim, sim. Um cara que eu admiro muito. E ele virou para mim e falou assim, Renato, o Ninja treinou por um bom tempo lá no Doria. O André falou, Renato, esse rapaz é um exemplo clássico de alguém que nasceu pro powerlifting. A genética favorece. Você vê o Ninja treinando com um profundo domínio daquela carga. Então, quando a gente vê um atleta dominando a carga daquele jeito, você olha e fala assim, ele não vai se machucar, porque aquela carga é dele. Sim. Quando nós estamos falando sobre a carga excessiva e o risco de lesão, é quando a gente percebe nitidamente que aquela carga está mais agredindo o atleta do que performando ele. Esse é o detalhe. Perfeito. O cara se encolhendo inteiro, compensando de diversas formas, fazendo exercício que para as articulações não é nada seguro. Você pega, por exemplo, o Felipe Moraes. Cara, você percebe, é um atleta extremamente forte, você percebe nitidamente que ele está dominando aquela carga. É isso. Ele cata o halter lá de 70 quilos e pô. Então você olha e fala assim, é equivalente aos 50 quilos de um outro atleta. É isso. Agora, quando me dá desespero quando eu vejo o atleta colocar aquela carga desce aí duas pessoas ajudando com o braço e empurrando, aquele esforço conjunto, aquela loucura. Parece que é um cabo que vai estourar a qualquer momento. Assim, pum. Isso é o diferença. O problema é que as pessoas acabam levando esse estilo como o estilo perfeito. E aí acabam errando. Então você vê hoje uma competição interna aí, todo mundo querendo fazer hack, todo mundo querendo fazer terra. As competição de quem carrega mais curvada. peso. O que a gente chama de desafio, né? Os famosos desafios agora. A gente está vivendo o momento agora dos desafios maromba. Quem faz remada. Quem faz remada, com o halter mais pesado com a remada, o fulano mais pesado. E aí isso daí realmente não é o fisiculturismo. Por isso eu falo, o Sardinha falou uma vez, não existe errado ou certo. É para cada um vai se adaptar o que ele precisa. Verdade. Entendeu? Então, eu concordo totalmente. Eu nunca vou falar para alguém que treina pesado, você está errado. Não vou. Se para ele está bom, perfeito. Tá? Mas também não me critica quando eu faço com mais repetições ou menos carga. Falo, Johan está errado. Não faz isso. Eu não vou falar contrário. Não, e a gente tem artigo que prova que tanto com mais repetição quanto com mais carga. Porque carga não é leve. Vai ter resultados não é. Muito Tá bom, você quase zerou o puxador ali comigo. Sem peso dele, você já viu também. Sem peso dele é uma tonelada. Depende do que você tem como referência de pesado, né? É isso.